Pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Iluminando o Seu Dia com este que vos fala, Ecovac. Hoje temos uma entrevista do mundo das trevas ou do mundo da luz. Primeiramente, eu tenho ao meu lado a Tânia Gori. A Tânia vai falar bastante da sua vida e da sua programação toda, né? Eu quero agradecer, primeiramente, por ela ter aceitado o convite de participar do nosso programa na tarde de hoje. Hoje é 29 de junho de 2023. Tânia, muito obrigado. Gratidão pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês para desmistificar e falar um pouco sobre um tema bastante controverso, e as pessoas às vezes ainda têm um certo medo quando as pessoas elas falam assim: o que você é? Eu falo: eu sou uma bruxa. Aí o pessoal já fala assim, que até a verruga, que até a corcunda, né? Ou tem aquela visão: será que a bruxa é da luz ou é da treva? Porque afinal de contas foram anos de perseguição. Então eu vejo que a minha missão dentro desse mundo da magia, da espiritualidade, é exatamente desmistificar e falar o que realmente é ser uma bruxa. Antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, eu quero saber quem é a Tânia Gori. Tânia Gori é uma bruxa, né? Na profissão de trouxa, eu sou bacharel em contabilidade, bacharel em teologia, mas eu dedico a minha vida aí há 26 anos à casa de bruxa, que é de bruxa e não da bruxa, porque é uma casa que aceita todas as pessoas que estão em busca da espiritualidade. Se você tá bruxa, seria só minha, e não é essa a intenção. Então são 26 anos nessa linha, né, da espiritualidade, de ter a primeira universidade livre holística de São Paulo. Eu sou bisneta de ciganos, então desde os 6 anos de idade eu estou envolvida ou com tarô, ou com erva, ou com cristais. Eu não lembro de uma época da minha vida em que eu não estivesse envolvida em algo que as pessoas classificam como inexplicável. Muito bom. O trabalho da Tânia é fantástico. Eu acompanho aqui há um tempo, né? E nos vários locais onde ela se apresenta. Ela já se apresentou em emissoras de televisão, várias emissoras de rádio. E se você que está nos ouvindo quer participar, fazer perguntas para a Tânia, faça pelo nosso WhatsApp da Web Rádio ABC, que é 11 99 77 24117. Você pode dar a sua opinião e fazer perguntas durante a nossa entrevista. Tânia, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: a primeira vez que eu ouvi a palavra bruxa e vi uma bruxa foi na Branca de Neve, os Sete Anões, no filme do Walt Disney. Na verdade, o Walt Disney fez esse filme em 1937, mas não foi ele que escreveu a história. A história dos irmãos Grimm, o Jacob e o William, e escreveram em 1812. Só que na história original não tem a bruxa, é a madrasta, e ela faz tudo aquilo, mas sem ser uma bruxa. O Walt Disney, né, como é visual, né, como é cinema, ele deu uma incrementada e colocou uma bruxa ali com uma verruga, um monte de coisa. O que é realmente, qual o significado da bruxaria e se ela tem ramificações, como é que funciona? Então vamos lá. A bruxaria é uma filosofia de vida que durante a Idade Média ela começou a ser alvo de perseguição. Por que ela começou a ser alvo de perseguição? Porque a bruxa ou a mulher do campo, porque antes de ser classificada como uma bruxa, era uma mulher do campo. E essa mulher do campo tinha o conhecimento das ervas, tinha o conhecimento das fases da lua, eram as curandeiras, as parteiras. E essa
essa mulher, ela tinha muito conhecimento, e quem tem conhecimento tem poder. Na Idade Média, a gente tem aí realmente uma idade das trevas, em que o clero tomou conta da sociedade. E tudo que fosse diferente do que fosse precado era condenado. E as bruxas ficaram meio que como bote expiatório. Para você ter uma ideia, Kovacs, a palavra bruxa, ela vem do grego antigo, que significa desabrochar, sair de uma larva e se transformar em uma borboleta. E através desse significado tão bonito, né, que é o broxós, você está desabrochando para a vida, a pessoa não precisaria, por exemplo, acreditar em um Deus externo. A pessoa, ela tinha esse poder dentro dela. Então, eu sou Deus. Imagine uma visão dessa em uma Idade Média, onde o clero insistia em que existia só um Deus. Então a bruxa, ela foi esse bote expiatório e acabou sendo colocada à margem. Nesse período também, cerca de 1420, começam a surgir as primeiras universidades. E dentro da academia, quem poderia estudar era apenas os homens. As mulheres não podiam aprender a ler e a escrever, porque desde 800 estava vedada que a mulher estava proibida de aprender a ler e escrever. Então, nessas universidades, existia só a figura masculina. E as primeiras profissões criadas na universidade eram a medicina, o direito, a teologia e a engenharia. Quem tinha o conhecimento da cura, o conhecimento do parto, o conhecimento da natureza, eram as mulheres. Mas quem estava estudando para fazer isso eram os homens. E não eram homens qualquer, não era um camponês. Era filho de burguês, era filho de rei. Se até hoje, para estudar medicina, você precisa ter um capital que é caríssimo, equivalente, na Idade Média não era diferente. Esse filho do rei estudava medicina, ia trabalhar nas tribos, ia trabalhar nas comunidades. Só que nessa comunidade, nessa tribo, tinha uma curandeira, tinha uma parteira. Então teve um choque social e político aí também. Daquele recém-formado em medicina chegar e falar assim, não, mas ela não estudou. Tanto que também nessa época surge a primeira imprensa, né? O primeiro livro impresso também surge nessa época. E um dos livros que foi publicado nessa época chama Martelo das Feiticeiras, que a gente tem o acesso a esse livro pela editora Rosa dos Ventos, aqui no Brasil. Quando você começa a ler esse livro, a primeira coisa que tem nesse livro é assim: ninguém pode exercer a função de levar um bem-estar ao outro, uma cura, que não tenha estudado. Nenhuma mulher estudou na academia. Não podia. Então, elas foram colocadas no ato de fé como indo contra os princípios do clero. E aí foram mais de 400 anos, 500 anos, mostrando esse arquétipo negativo da bruxa, né? Afinal de contas, a última lei inquisitória foi abolida em 1951, na antiga União Soviética. Então, até 1951, poderia-se queimar uma bruxa na antiga União Soviética. Como a terminologia de bruxa era muito vasta, tudo que não se entendia ou não se tinha uma explicação acadêmica ou apoiada pelo clero,
era colocado como bruxaria. Não é à toa que a gente tem aí Copérnico, um grande cientista que foi o primeiro que falou que a Terra girava no próprio eixo, né, e que não era o centro do universo. Galileu, né, também falou que a Terra é redonda, então que foram acusados de bruxaria, de herétite, e foram acusados injustamente de bruxaria. E aí, para se criar, né, esse arquétipo, a pessoa precisa ter medo, porque se aparece uma mulher bonita ou se aparece uma pessoa normal, como que a pessoa vai ter medo? A pessoa não vai ter medo. Então precisa-se, né, colocar uma verruga nessa pessoa, precisa colocar uma corcunda, precisa colocar essa pessoa fora timota, né, com um chapéu grande. Ali é a humanidade. Exatamente, que detesta todas as pessoas, né? E o Walt Disney, voltando à sua pergunta inicial, o Walt Disney, ele foi um incentivador desse arquétipo da bruxa, tanto que agora a Disneyland está mudando, né? Essa visão, já mudou com a Malévola, mostrando uma nova versão. Por quê? Porque as pessoas precisam ver que a bruxa, não acreditar, mas ver que a bruxaria é o estudo desse desabrochar, é o estudo das ervas, dos cristais, e cá entre nós, Kovács, se não fosse a bruxa da Branca de Neve, aquela história ficaria muito sem graça. Porque a Branca de Neve era tão palhacinha, tão fofoca, que ela nunca ia arrumar um príncipe encantado. Precisava de uma maçã envenenada. Na história dos irmãos Grimm, né? Não tem a bruxa. Não é a madrasta que acaba fazendo a Branca de Neve adormecer. Então, o Walt Disney, como tem uma visão fantástica, né, das coisas, então ele acrescentou a bruxa, né, uma transformação, aquele negócio todo. Então é interessante por isso que durante um tempo você fica com uma ideia do que é uma bruxa, né? Aquela ideia da história. E com o decorrer do tempo a gente vai vendo outras coisas e vai vendo que não é só aquilo. Né? Muita gente acha que as bruxas têm uma ligação com o demônio. Que foi criado na Idade Média. Como eu falei anteriormente, a bruxaria ela nasce com o ser humano na época paleolítica, onde tudo na natureza era sagrado e não existia uma figura do mal. Quando precisou se fender o céu, se criou o demônio. Então isso é uma regra de marketing, né? Que é ferir e curar. Por exemplo, existe uma propaganda de um sabonete, que eu não vou citar a marca porque eu não sou patrocinada pela marca, que é o seguinte, ele mostra um sabonete tudo ressecado, e aí ele fala assim, você quer que a sua pele fique ressecada dessa maneira? Lógico que ninguém quer. Aí ele fala assim, não, porque nós, da companhia tal, temos a solução. Temos aqui o sabonete com 1/4 de creme hidratante. E aí ele vende aqueles outros sabonetes para combater aquela pele ressecada. A igreja, o clero, na Idade Média, fez a mesma coisa. Como que eu ia provar que a bruxa era alguém ruim? Precisava criar uma figura ruim nesse princípio, né? E foi-se criado dentro do clero um estudo que chama demoniologia, onde eles criaram mais de 550 tipos diferentes de demônio. O demônio que mais caiu no gosto popular é o que tem a parte de baixo em forma de pote, a parte superior o formato de um homem e os chifres, que na realidade, para quem estudar mitologia, vai ver que essa é a figura do deus Pan, o protetor das florestas, o protetor dos animais, né? A única coisa é que o deus Pan tinha uma flautinha que ele tocava. Eles tiraram essa flauta e colocaram um tridente. E por que colocaram tridente? Porque nessa mesma época, no Ocidente,
estava se ampliando muito uma religião que chama hinduísmo. E o principal deus, um dos principais deuses do hinduísmo, porque o hinduísmo tem mais de 305 milhões de deuses, um dos principais é Shiva, que tem o tridente. Então eles pegaram esse tridente de Shiva e levaram ao deus Pan, e transformaram o deus Pan nesse demônio que caiu no gosto popular da grande maioria. Afinal de contas, ele pegava aquele tridente, espetava o bumbum das pecadoras, e aí, né, as pessoas tinham medo de tudo que se falava de magia, do invisível, do que estava escondido. É porque, lembrando a palavra Lúcifer, né, que diz que é um demônio, rei, Lúcifer significa luz. Se faça luz. Nada além disso. Não é nenhum demônio, não é nenhum personagem assim do outro mundo, simplesmente luz. Então, como você disse, a igreja precisava dominar todo mundo. Você vê que eles criaram os templários, eles criaram os cavaleiros templários, né? E eles mesmos começaram a perseguir os templários, dizendo que eles tinham ligações. Isso mesmo. A mesma coisa fizeram com Joana d'Arc. Joana d'Arc, enquanto ela estava conquistando as terras, entregando para a igreja, ela interessava. Então ela estava ouvindo as vozes da santa. Na hora que Joana d'Arc pegou e falou assim: não, essas terras não são para a igreja. Essas terras eu conquistei para os colônios, tem que voltar para os fazendeiros. Aí ela começou a ouvir a voz do demônio, até que ela foi queimada viva na fogueira. É porque a história mostra muito essas coisas, né? E a propaganda é a alma e a arma do negócio. Isso, as duas coisas. Então vamos lá, em bruxaria, o que é mais comum de uma bruxa fazer, ou o que ela tem que fazer para ser uma bruxa? A bruxa, ela ama a natureza. E através da natureza, ela busca o equilíbrio com os 4 elementos. Então, na bruxaria, a gente acredita que a natureza é formada de 4 elementos. O ar, que vai dar o equilíbrio do nosso pensamento, das nossas ideias, e a gente capta o ar através dos ventos, da nossa respiração, através de você ter consciência da respiração. Eu vejo muitas vezes as pessoas não tendo consciência que respira. As pessoas esquecem de prestar atenção. Quando você respira, você traz oxigênio ao seu cérebro e assim automaticamente você consegue ter ideias, ter soluções na sua vida. Então a bruxa, ela tem essa consciência da respiração. É uma renovação. Uma renovação, exatamente. A bruxa, ela vai se ligar à terra através da utilização das ervas, dos cristais, né? O cristal, ele é uma vibração maravilhosa, tanto que se hoje a gente tem um relógio, né? É porque uma pessoa, esqueci o nome do cientista agora, ele conseguiu perceber que o quartzo branco pulsava em segundo, tanto que os primeiros relógios chamavam relógio de quartzo. Por quê? Existe até a marca. Né? Existe até a marca. Por quê? Porque existia um quartzo dentro da engrenagem que dava a pulsação dos segundos. Então, olha como a natureza, ela é benéfica e ela traz uma vibração de equilíbrio. Então, as bruxas, elas têm essa consciência de utilizar as ervas, os cristais. A bruxa, ela também se utiliza do fogo, o sol, principal fonte de vitamina D, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão com falta de vitamina D, porque só vivem dentro de casa. E a gente precisa do sol, do fogo, né? Que é o que traz a nossa qualidade de vida. E o elemento água, que é o elemento que já sabemos que somos compostos de 70% de água, que equilibra todas as nossas emoções.
Com esses 4 elementos em equilíbrio, você está praticando bruxaria. Uma coisa interessante é que se eu ficar muito tempo, que eu fico escrevendo, né? Então fico muito tempo dentro de casa. Chega um determinado ponto que eu sinto que eu preciso tomar sol. O meu organismo pede para tomar raios solares. Então eu vou lá fora, né? E fico lá no sol durante um tempo, no dia seguinte novamente. Então o seu organismo, ele pede tudo aquilo que ele necessita. Tudo Então, seja dentro dos 4 elementos que você falou, nós usamos os 4 elementos diariamente, nós somos feitos, né? Dos 4 elementos. 4 elementos. E quando você tem a bruxa, é a pessoa que ela tem consciência disso, porque muitas pessoas fazem tudo isso que eu falei, só que ela não tem a consciência que isso é magia. Quando você consegue o equilíbrio desses 4 elementos, você cria um 5º elemento, que é a 5ª essência, que é a sua iluminação, que é o seu bem-estar, que é você conseguir levar esse bem-estar às outras pessoas, né? Eu digo que esse ponto é você se tornar natural. Isso. Ser natural. Isso mesmo. Você está fora dos conceitos, fora daquelas teorias, não teorias profissionais, mas da espiritualidade. Exatamente. Então o seu organismo, se você começa a se preocupar com ele, não no sentido negativo, ele pede para você as coisas. Só você está aberto a ouvir. Agora, como vocês trabalham, por exemplo, esses 4 elementos com as pessoas? A gente ensina essas pessoas a conhecer, por exemplo, as servas. A pessoa, ela está... quer ver um exemplo muito legal que eu vivenciei nesses 2 anos que a gente passou de pandemia? Muita gente estava com medo, né, do vírus, ficou em casa. E durante, né, os meus alunos, as pessoas que estavam perto de mim, eu indiquei para as pessoas, façam, além de tudo que é recomendado, mas façam um chá de artemícia com o sapuqueiro, porque através do chá de artemícia com sapuqueiro, você vai aumentar o seu sistema imunológico. Então, a magia já está virando ciência, porque isso já está sendo estudado. E realmente as pessoas que se utilizaram do sapuqueiro, da artemícia, né, não pegaram nem resfriado, E é uma coisa super simples. Você pega uma colher de sopa de flor de sapuqueiro, pega uma colher de sopa de artemícia, coloca as 2 juntas em 150 ml de água e toma uma vez por dia ou 3 vezes por semana. Você não vai ficar resfriado. Você vai ter um aumento do seu sistema imunológico. Porque a erva, ela é um produto natural. Ela não é criada cientificamente nem nada. Exatamente. Então, se nós observarmos, por exemplo, o nosso organismo, realmente é uma magia. Isso mesmo. Então, se você ingere um alimento, a pessoa fala, eu sou macrobiótico, eu sou vegetariano, eu sou carnívoro, o estômago não importa. Ele faz a magia dele, a digestão. Mesmo. E assim acontece com os pulmões, o coração. Então, tudo isso, se nós pensarmos, é uma magia. Com certeza. A magia da natureza que é perfeita. Eu acredito que o ser humano ele é perfeito, né, em toda na sua funcionalidade. Mas a gente precisa ter consciência do que está colocando no nosso corpo, né? E às vezes isso falha. Você vai, por exemplo, não falando nenhum mal, mas você vai às vezes em um médico por uma dor de cabeça e aí ele já te receita um remédio. E aí você começa a tomar aquele remédio. E não é a dor de cabeça, ela é a reação. Você não se preocupou em entender o porquê você está com dor de cabeça. Será que você não está com dor de cabeça porque você está se alimentando mal e o teu estômago está reclamando das coisas que você está colocando no seu estômago? É reflexo de alguma coisa que não está bem. Exatamente. Será que você está com uma dor de cabeça porque você não está você está se preocupando
preocupando demais com álcool? Será que você não está com uma dor de cabeça porque você está irritado com alguma situação? Então, assim, as doenças, de um modo geral, a bruxaria acredita nisso, que as doenças, elas são as reações de algo que não está bem dentro de você. Então, você tem que entender o que não está bem, o que não está funcionando bem, para que você tenha aí a solução definitiva, não o paliativo. Putz, eu tô com uma dor de cabeça, então eu vou lá, tomo um remédio, passa. Mas você resolveu a causa dessa dor de cabeça? Então só deu uma pincelada, como fala. Isso. Só me enganar. Só deu uma enganada. Então a gente procura, dentro da magia, volto a falar, através dos 4 elementos, de uma respiração, de uma alimentação, da serva, dos cristais, das águas do nosso corpo, levar a pessoa a uma qualidade melhor de vida. Porque isso que a Tânia está falando aconteceu comigo, foi interessante. Eu senti uma dor aqui assim na altura, pouco abaixo do umbigo, mas era uma pontada terrível. Sabe, eu ficava branco, meu corpo transpirava. Eu fui no pronto-socorro, o médico falou, mas aí não existe nada para doer. Eu falei, tudo bem, mas está doendo por quê? Até aí, eu sei que não tem, né? Tem só intestino. E não era intestino. Aí eu vi que ele queria que eu fizesse lá receber soro. Eu falei, não, deixa quieto. À noite eu fui, voltei, porque eu não estava aguentando. E uma médica japonesa me atendeu. Ela me atendeu, perguntou o que está acontecendo. Ela falou, isso aí não tem nada a ver aí. É o seu rim. Você deve estar com cálculo renal ou a poeira renal, que é antes de formar as pedras, né? E você precisa tomar bastante água. Aí ela deu o soro, passa, né? Aquela dor, tudo. Aí comecei a tomar água nunca mais. Exatamente. Entende? Olha só, era uma dor que não tinha nada a ver com o rim, bem longe do rim, por sinal. Né? Então é interessante isso. E eu fiz aqui questão, né, de trazer uma bruxa, encontrei a Tânia aí para minha felicidade de convidá-la. E então ela está passando aqui bastante coisa aí, com certeza até o final vai passar muito mais. Mas antes de nós continuarmos, vamos ver se tem alguma pergunta dos nossos telespectadores. Bom, vamos lá. Agora 14 horas e 54 minutos. Vocês estão ouvindo aqui o programa Henri Kovac Iluminando o Seu Dia, e a sua participação pode ser feita através do WhatsApp 0 operadora 11 99772 4117, 99772 4117. Tem aqui a Bibi Moura dando boa tarde, a Inês também. A Paula dizendo, gratidão, professora, pela sua presença e trazer sua sabedoria. Adoro sua casa de bruxa. Tive o prazer de ter a professora Tânia e o professor Petros, que infelizmente já fez a passagem. Aprendi muito e aprendo todos os dias. Minha mãe, quando foi comigo na casa conhecer, ficou abismada de ver que local de paz. É alguém que já conhece aí o seu espaço, né? A Toninha, boa tarde, em sintonia. A Paula completou, sou grata pela casa. E professora Tânia agora, pois ali aprendi e aprendo muito. Minha mãe disse que na casa só tem bruxas lindas. Sempre o meu nariz. Então tem mais bruxas lá? Tem, a gente é uma comunidade de mais de 45 mil bruxas. 45 mil bruxas. Na última convenção de bruxas e magos que a gente organizou na Feira de Paranapiacaba, foram 55 mil bruxas. Num único evento foi 52 mil? Nossa! Num único evento, num final de semana. E o que acontece na Convenção das Bruxas? Porque é o dia todo, né? É um final de semana. Um final de semana. Começa na sexta-feira com a procissão, né? Onde a gente leva a luz, a iluminação a todo o planeta Terra. E aí termina com um ritual da lua do momento. Então, se é lua minguante, a gente faz um ritual de banimento. Se é uma lua cheia, um ritual de amor. Se é uma lua crescente,
ritual de prosperidade, se é uma lua nova, um ritual de renovação. Porque a gente também, isso era outra coisa que eu ia comentar, a gente segue muito as faces da lua para fazer os nossos desejos e pedidos, né? Aí no sábado e domingo, este ano foram mais de 350 atividades simultaneamente em toda a Vila de Paranapiacaba. Então você tem rituais, você tem palestra, apresentação de dança, feira de produtos esotéricos, holístico, atendimentos de oráculo, tarô, numerologia. É a maior festa da América Latina. Eu tive a oportunidade de conhecer um dia o evento. Pretendo voltar de novo. Às vezes eu não fui mais vezes, porque às vezes eu perco a data. Aí quando eu vou ver já passou e aí já foi, né? É um final de semana só, sempre em maio, né? Sempre. Ó, foi o mês passado, né? Deixa eu ver aqui, a Maria Ordália aqui, a Joana Dias também, a Celeste Rocha, deixa eu ver quem mais. Inclusive a Paula está colocando fotos aqui, viu, de algo relacionado a isso aqui no grupo, depois ela vai ver. A Adriana Gandini também dando um beijo, Tânia, gosto muito dela, maravilhosa. A Adriana Gandini, inclusive, faz um programa aqui. Que legal. Ela a cada 15 dias, que é às quintas-feiras mesmo, das 11, deixa eu me lembrar aqui, das 11 ao meio-dia. Uma quinta-feira é a Débora Siqueira, do Hospital de Naturologia, e na outra semana é a Adriana. Elas vão revezando. Tá. Então, a semana que vem é a vez da Adriana. Deixa eu ver o que mais aqui. A Paula colocou bastante, colocou até uma frase aqui. Sim, sou bruxa, a vassoura uso para varrer as críticas de gente estúpida e invejosa. O gato cuida das ratas que me rodeiam. E no caldeirão preparo porções de alegria, humor, amor e boa disposição que partilho com aqueles que me fazem bem. Que bonitinho. Resumiu bastante aqui, né? Resumiu bastante. A Neuza também está dando boa tarde aqui. A mãe dela, colocou a foto da mãe dela aqui, dizendo: meu primeiro sorriso dentro da casa de bruxa, depois de aceitar e entender tudo que me levava para a depressão. A Inês Flores, estou amando o programa. A Adriana Gandini completou aqui: conheço a Tânia desde a primeira festa dela de Halloween há mais de 20 anos. Fiz o curso de naturopatia lá na época da Diana e Otávio, na primeira casa de bruxa. Tânia sempre muito simpática e acolhedora, energia maravilhosa. A Celeste Rocha, já fui em uma feira, mas faz muito tempo. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Deixa eu ver quem é esse aqui que está de fora. É o Alexandre. Alexandre colocando aqui: boa tarde. Sou do programa Som Jovem, queria deixar um parabéns ao programa conectado pelo Instagram. Abraço, Kovac e Tânia. Gratidão, um abraço também. E o pessoal interagindo aqui. Vocês que estão aí ouvindo e estão chegando agora e não sabem como, essas mensagens eu estou lendo no WhatsApp da rádio. 0 operadora 11 99772 4117. Também tem aqui, estou vendo aqui a Fátima Oliveira, a Camila também Marques, Caminhos de Luz e Sufirro, acho que é isso. Tem mais para cima? Não, eu acho que é isso aqui mesmo. Eu tenho que disposicionar aqui. Então, 0 operadora 11 99772 4117. Tânia, a gente fala de bruxa, e ficou bem claro aqui a diferença daqueles que a gente aprende quando é criança nos livrinhos, né? Inclusive do Walt Disney, Irmãos Grimm, né? E eu sempre não, estou mentindo, depois de adulto, que vinha contestar muito aquelas imagens, porque além de não retratar a realidade, na minha visão, associava muito a imagem da pessoa mais velha, né, da avó, porque é isso que remetia ali, né? Não era nunca uma bruxa, uma pessoa jovem. Então, depois de um tempo de adulto, eu fiquei me questionando: será que essa imagem faz bem? Porque de repente cria uma situação para quem não tem nada a ver. Mas a minha pergunta é o seguinte: mago é diferente? Ou é uma versão masculina? Como é que é isso? Pergunta maravilhosa.
Aqui no Brasil, a gente tem uma língua portuguesa regida pelo gênero, né? O A e o O. Só que quando a gente vai estudar a etimologia de palavra e a gente pega a etimologia da palavra bruxa e cai na larva da borboleta, borboleta não tem borboleto, é borboleta fêmea e borboleta macho. Mas fica muito esquisito, né? A gente chegar em um homem e falar, Kovacs, você é uma bruxa macho. Fica esquisito. Então, o que dentro da magia se foi? Foi atrás do latim antigo, e dentro do latim antigo se achou a palavra magnífico, ou que, se resumisse, ficou mago. E o mago é aquele que busca a magnitude, que busca o conhecimento para desenvolver a magia. Então ficou a bruxa e o mago. Em 1990, com a tradução do Harry Potter, os tradutores de Wizard, né, que é o feiticeiro, em vez de colocar o feiticeiro, colocou o bruxo. E aí, como a gente já acabou de falar, a propaganda é maravilhosa, né? E aí a palavra bruxo entrou como o masculino de bruxa. Mas pela história, pela etimologia, seria a bruxa e o mago. Então o mago seria a versão masculina, então? Seria a versão masculina da bruxa. Mas é interessante porque o mago, ele não tem uma imagem tão negativa quanto a da bruxa, né? Eu acho que vai de encontro àquilo que você explicou no começo da sua entrevista, falando sobre a questão de como as igrejas na época, né, tratavam para tentar segurar o poder, para tentar segurar, né, o controle das riquezas, e a mulher sempre foi um problema com relação a isso, né? Tanto que no livro Martelo das Feiticeiras tem uma frase lá muito tipicamente machista, né, que fala assim: como que um ser que sangra 7 dias pode continuar viva? Então ela tem algum pacto demoníaco, né? Então, o mago, até mesmo ele sendo parceiro da bruxa, ele teve um arquétipo mais positivo, né? O próprio Walt Disney, né, no Aprendiz de Feiticeiro, ele coloca o mago sendo mais bonzinho, né? Ele coloca o mago ensinando. Então, você tem essa diferença também a respeito do mago e da bruxa. Muito bom. Deixa eu ver aqui o que a Neuza colocou. Super interessante o tema do programa, ela está acompanhando aqui também. O Beval, com você. Vamos lá, voltando aqui a nossa... Não é o segundo tempo, mas é a continuação. Por exemplo, quem pode procurar a bruxa, vamos dizer assim, no sentido de doenças, de problema psíquico, como é que funciona essa parte? A bruxa, ela é uma aconselhadora metafísica. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, na Romênia, a bruxa é uma profissão. Você tem a carteira assinada como bruxa. Né? Aqui no Brasil não chega tanto. Está melhorando. Está melhorando. Mas a bruxa é uma aconselhadora metafísica, que ela vai escutar o seu desequilíbrio e, através desse desequilíbrio, procurar, né, te orientar, ou dentro das ervas, dos cristais, das meditações. Depende da situação. E a bruxa pode também chegar para você e falar: olha, você está em um nível que está além do meu conhecimento ou além do que eu sei, e mandar você para um outro profissional, né? Então, a bruxa não é a que vai resolver todos os seus problemas. Você parte do princípio de que ninguém sabe tudo. Exatamente. Nós estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então, ela tem um conhecimento vasto, que ela vai estar orientando. A pessoa precisa querer se curar também, né? É o principal. É o principal. E a partir daí a gente faz um trabalho de complementação, né? Através da natureza, através de recursos
geral do nosso planeta, a gente sempre vai buscando o reequilíbrio. Você falando disso, eu lembrei de algumas coisas da Bíblia, porque é interessante. Por exemplo, as minhas avós, bisavós, nenhuma delas sabia escrever nem ler, porque na época só os homens podiam estudar. É o que você estava falando da causa das bruxas. Mas as pessoas não percebem que a Bíblia leva a essa ideia. Se você pegar o Gênesis, por exemplo, ali diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mais abaixo fez homem e mulher. Por que foi escrito dessa forma? Porque a mulher se consideraria submissa, porque Deus fez o homem. Né? No segundo capítulo, que ele faz o Adão, a Eva, como que ele faz a Eva? Tira uma costela do Adão. Como se Deus precisasse da costela dele para criar a Eva. Então, naquela época, os homens, eles eram machistas, e as mulheres meras donas de casa. Como você falou, ficando em casa, elas aprendiam muito mais coisas, a lidar com ervas, conhecer essa parte. As minhas avós, bisavós, todas elas usavam erva. Minha avó morreu com 95 anos, nunca tomou um remédio de farmácia, era só ervas quando ela precisava. Então é interessante o que a Tânia está trazendo para a gente aqui, para ver que a bruxaria é uma coisa do bem. Isso. Né? Não é aquela imagem de que mexe com o demônio, que é coisa ruim. Isso tudo veio da propaganda negativa. E o que, né, a gente comentou, né, sobre a questão que a bruxa sempre era associada a uma mulher muito velha, né? Por quê? Porque na Idade Média, a média de vida das pessoas era 40 anos. Quem chegava aos 40 anos estava no lucro e já estava com a aparência capada já. Não é uns 40 anos de hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu vi a minha avó, né, e ela falava assim, eu tenho 50 anos. Eu falava, eu não quero chegar aos 50 anos, né? Porque já estava de cabelo branco, já estava velhinha, já estava enrugada. E eu falava assim, não, mas 50 anos, não quero chegar aos 50 anos. Hoje eu já passei dos 50 e quero chegar aos 60, aos 70, aos 80, com a qualidade de vida que a gente tem hoje em dia, né? E a gente tem que ser grato à ciência, às descobertas, a tudo que está sendo mostrado para a gente. E saber que o preconceito que houve a respeito da bruxaria foi também porque as pessoas envolvidas na magia, elas são pessoas futuristas, elas são pessoas que tentam ver o que é além. E isso, às vezes, para quem está no poder, não é interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Para a casa, né, para a nossa casa, o que é interessante uma pessoa fazer? No sentido assim, existe alguma pedra que ajuda a proteger, algum tipo de energia? Como que funciona isso na bruxaria? A nossa casa é nosso templo sagrado. Então, na nossa casa é legal você ter muitas plantas, e não plantas de plástico, por favor, plantas verdadeiras, né? Plantada na terra. É legal você ter cristais brancos, né? O quartzo branco. É legal no quarto das crianças ter um quartzo rosa, para trazer harmonia na família. Colocar na sala, que normalmente é o lugar que a gente recebe as visitas, colocar uma turmalina negra, uma obsidiana negra. Os cristais, eles absorvem as energias negativas e eles transmutam isso, né? As plantas, a mesma coisa. Uma casa que tem planta, que tem ervas, né? Nossa, hoje em dia é tão fácil fazer um canteiro, né? Você pega uma vasilha. Antes de você continuar, se você puser, acho que é arruda, aquela planta de arruda, e entrar uma pessoa muito negativa, ela morre. Ela morre. É incrível. Morre. Isso eu já vi, presenciei isso daí. E a pimenteira também. Pimenteira. A arruda e a pimenteira, se entra uma pessoa negativa, ela morre. Porque ela absorveu aquela energia.
antes a planta do que você, né? Claro. Então, por isso que as bruxas acabam também utilizando isso, né? Da ruta, tem plantas, por exemplo, existe uma planta que chama chipóia. A chipóia é uma planta magnífica para você colocar no seu toalete, no seu banheiro, porque toda a negatividade que você entra na tua casa, que você traz de fora para sua casa, você acaba tirando na hora do banho. Inclusive a água ajuda. Exatamente. Converse com a água do chuveiro, né? O pessoal acha que eu sou meio doida, mas eu gosto de falar com a água do chuveiro. Eu acho que na hora que você conversa com a água, ela te limpa, ela te purifica, ela te deixa renovada. E no banheiro ter uma chipóia é muito bom, porque toda aquela energia que você tirou vai para a chipóia. E a chipóia é uma planta que não morre com energia negativa. Quanto mais energia negativa ela consegue captar, mais bonita ela fica. Isso daí, existem lugares especiais ou qualquer local que vende plantas? Isso daí Qualquer lugar que vende qualquer carne que você entrar, você vai encontrar lá o faço de 7 ervas para pôr na frente da casa, a chipóia, outras plantas que vão trazer muito bem-estar. Uma pergunta, outro dia eu falei aqui da turma acender vela aí. Acender velas, a gente sabe que tem várias cores diferentes. Vocês também trabalham com esse sistema ou não tem nada a ver? Também, cada cor de vela vai atuar em uma área da nossa vida. Então, exemplo, se eu quero paz interior, eu acender uma vela branca. Se eu quero dinheiro, eu vou acender uma vela amarela. Se eu quero saúde, eu vou acender uma vela verde. E assim, as cores que a gente tem, cada cor, ele tem um significado, uma utilização. Porque a gente acredita muito na vibração desta cor e que o elemento fogo vai trazer essa vibração. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. A não ser que a sua esteja completando isso, depois eu faço. Não, pode fazer. Não é? Queria perguntar o seguinte: as bruxas de hoje, que é o seu caso, fazem poções mágicas? Fazemos várias poções. As poções são os nossos chás, são as nossas tinturas, são a nossa alimentação. Por exemplo, eu lancei o ano passado o livro da Gastronomia do Tarô, que ele é um livro que contém 78 poções mágicas em forma de pratos encantados com a energia de cada lâmina. Então, você misturando os alimentos certos, temperos certos, você cria uma poção para o amor, para a prosperidade, para a harmonização, para iniciar um novo projeto. Muito bom. Eu só comentar aqui, Rodeval. A Celeste falou que eu moro em apartamento e fui obrigada a retirar as minhas plantas da porta e das janelas. Olha, eu sou suspeito para dizer, eu tenho problema com condomínio, sabe? Eu acho que é um absurdo. Você muitas vezes paga um valor altíssimo e você, com muito custo, tem a casa dos sonhos, vamos entender assim, e passa a não ser dono praticamente do seu espaço, porque você tem que aceitar as regras da maioria. Eu sei que isso é democracia, eu sei que isso... Mas é que às vezes é complicado, hein? Complicado. Complicado. Mas aí, por exemplo, as plantas são telas, né? Achar um lugarzinho, volta a falar do banheiro, né? O banheiro é um lugar que a gente deveria ter planta dentro do banheiro, né? Então, colocar lá a chipóia no banheiro, na cozinha, colocar uns 2 vasinhos de violeta. Por que eu falei 2 vasinhos? Porque a violeta é uma planta que não gosta de ficar sozinha. Então, ela não gosta de ficar um vasinho só. Então, quando você tem violeta, você tem que ter mais que 2 para que ela fique feliz. E é engraçado que a gente esquece, talvez, claro, no teu caso não, mas nós eu digo que não, que lidamos com a vida automaticamente, não, esquecemos que as plantas têm vida, né? Não é? Eu muitas vezes me pego olhando para a planta como um objeto, e não é um objeto. Mas eu acho que acredito que a maioria das pessoas
olham dessa forma, né? Da mesma forma que está olhando para o microfone, que está olhando para o celular, quando não é, ela tem vida e tem as necessidades, né? Isso. E aqui eu vou, antes de você falar o seguinte, eu trabalhei em análises clínicas, então eu trabalhava muito com microscópio. E ele falando isso, me lembrou da árvore. A árvore é algo fascinante, se você olhar no microscópio, todo tipo de célula que tem. Mas as árvores, ela tem os chamados vasos lenhosos e liberianos, que funcionam como as nossas veias e artérias. Então, um deles suga a seiva da terra e leva a todas as folhas da planta. E aquele material que já foi utilizado, ele volta pela outra. Então, para você ver a vida que existe, e isso acontece contra a lei da gravidade. Quem que puxa aquela seiva lá para o alto das folhas? É sinal que a planta tem vida. E a sabedoria da natureza trabalhando com as plantas para realizar esse fenômeno fantástico. Que aí entra a parte do sol, né? Exatamente. Todo o sistema terno. Os celtas, eles têm um amor muito grande às árvores. Existem, né, estudos onde eles falam que as árvores, elas são os primeiros povos, né, que são os povos em pé. E aí você tem cada árvore com uma função no nosso dia a dia. E aí tem essa questão, né, sobre como que ela capta toda a energia que ela precisa, como que ela devolve toda essa energia, é muito legal isso. É porque através desse processo, com o sol, ela realiza a fotossíntese. Exatamente. Então, mas como no meu caso, como eu trabalhei com isso, então você dá muito mais valor. Porque realmente você viu algo por dentro, você viu o ser humano por dentro. Você tem, por exemplo, o ser humano, entra uma bactéria lá no dedão do pé. Você nem imagina isso. Mas o teu organismo já vai direto lá, manda um glóbulo branco específico, né, qualquer glóbulo branco, para combater isso daí. Exatamente. Entende? Então, tudo que a Tânia está falando aqui tem tudo a ver com a natureza e com todas as pessoas, animais, tudo que existe na natureza. Né? Agora vamos perguntar sobre as cores. Por exemplo, a casa, existe alguma cor assim principal para você pintar a sala, a cozinha, banheiro? Como é que funciona? Depende do dono da casa? Depende da energia que você quer levar para dentro da casa, né? Você não vai pintar nunca uma casa de preto, né? Porque aí você vai levar uma depressão para dentro da casa. Eu sei que tem alguns decoradores aí que defendem a parede preta. Eu não defendo isso. O preto, ele é uma ausência de cor, e se você não tem cor na tua vida, a sua tendência é cair numa depressão. Então, se você está em uma sala, né, pintar de um azul, de um rosa, de um verde, depende do que você quer que aquela casa vibre, né? Por exemplo, o meu escritório, ele é pintado cada parede de uma cor. Então, eu tenho uma parede verde, eu tenho uma rosa, eu tenho uma amarela e tenho uma branca. Que a arquiteta quase tem um infarto para ela. Mas assim, eu queria ter a vibração dessas cores dentro do espaço que eu escrevo, que eu dou aula hoje em dia, né? No online eu dou aula. Então, eu queria a vibração dessas 4 cores. Como o meu escritório ele tem muita cor, a minha sala de estar já é branca. Por quê? Para ter uma neutralidade, trazer uma paz, um descanso. E as cores são muito importantes, Sim. Porque você vê os fast foods, Sim. então de vermelho e amarelo. Para você comer rápido e ir embora. O vermelho atrai, Isso. né? É isso, o amarelo. O amarelo ele te dá fome e o vermelho ele faz você ir embora logo. A gente vê naqueles filmes chineses de artes marciais, os restaurantes todos vermelhos. A pessoa comer e ir embora logo. É interessante que o McDonald's chegou assim,
E agora estão colocando preto, né? Eu não sei qual é a proposta deles. Eu também não que agora, entendo. atualmente, durante toda a história, foi o vermelho e o amarelo. Né? E alguém chegou lá com a ideia de colocar um preto agora. Não sei Eu o que também eles não pensam. entendi essa releitura do McDonald's. Pesquisar depois para saber o que é. Vou ver qual que foi o sentido desse preto. Vocês aí, vou ver se eu descubro. Então, agora eu queria que você falasse um pouco aí da Casa de Bruxa, né? Esses cursos, alguma coisa assim que você queria convidar as pessoas para participar, falar de tudo que vocês fazem lá. Dos livros também, se quiser. Casa de Bruxa é uma instituição de 26 anos no mercado, que ela trabalha duas áreas distintas. Ela trabalha a linha de magia, né, que o carro-chefe é a bruxaria natural, uma filosofia de vida. Não é a gente na Casa de Bruxa não vê a bruxaria como uma forma de religião, vê como uma forma de você melhorar realmente a sua qualidade de vida, você mantém a crença no que para você faz sentido, né? Porque até mesmo se você começa... Uma vez eu escutei de um grande mestre no meu caminho, que é assim, se você começa a misturar muitas religiões, muita coisa, você perde a fé em todas, né? Então é bom você ter um caminho, você escolher uma fé e seguir aquela fé. Então a bruxaria natural é uma filosofia de vida que mostra uma qualidade do seu dia a dia. Dentro da linha de magia, você tem astrologia, numerologia, tarô, quiromancia, toda essa parte de formação espiritual, né, oracular das pessoas, ervas na linha mágica. E temos uma linha terapêutica, que é a linha das terapias complementares, que aí engloba todas as terapias que são aceitas pela Organização Mundial de Saúde. Aromaterapia, cromoterapia, massagem, aurículo, a linha de... me fugiu agora, são muitas coisas. Eu tenho bastante. Estamos chutando ali isso. Então, tem muita coisa. São mais de 150 cursos que a gente tem na casa. Então, são muitos cursos, né? A parte da gastronomia entra tanto na linha da terapia, na alimentação e dietologia, quanto na linha mágica, que é o Cozinha de Bruxa, né? Então, a Casa de Bruxa, além disso, a Casa de Bruxa ela é bem interativa. Se você for visitar a Casa de Bruxa, você vai conhecer todos os nossos ambientes, vai conhecer o nosso labirinto do amor, para desenrolar os assuntos do amor, vai tomar um banho de floresta, porque a Casa de Bruxa a gente montou um pomar lá, então você vai tomar um banho de floresta. Então fica aqui o meu convite a todos que estão nos assistindo para ir visitar a Casa de Onde Bruxa. fica? Onde Fica na Rua das Figueiras, 2146, no bairro Campestre, em Santo André. Pertinho aqui, Rua das Figueiras. 2146, bairro Campestre. Acho que você colocou lá no grupo, né? Você colocou o Coloquei. endereço. Mas depois você coloca de novo. Que lá no grupo as coisas apagam a cada 24 horas, tá? Tem que apagar. porque o grupo Senão ninguém bem aguenta. movimentado, Senão ninguém né? aguenta. Mas ele sozinho apaga. Aqui a Inês perguntou assim, a Marlene Alice também. A Marlene Alice, no caso, pôs a foto das meninas dela, no caso as plantas, e todas as duas perguntaram, tanto a Inês, gostaria de saber como fazer um vaso de 7 ervas e quais seriam estas ervas. 7 ervas você pode colocar arruta, pimenteira, manjericão, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, quiné, e você pode escolher o alecrim para compor esse vaso de 7 ervas. Existe uma plantinha que chama abre-caminho, é um mato. Você pode substituir, por exemplo, o alecrim pelo abre-caminho. Fica um vaso legal. Vamos repetir de novo para ficar fixo? Então vamos lá. As 7, quais são? Pimenteira, espada de São Jorge, manjericão, abre-caminho
E agora? Arruda. Ih, fugiu agora. Arruda. Vamos lá. Arruda, alecrim, pimenteira, comigo quem pode, quiné, espata de São Jorge e abre caminho. Pronto, foi. Né? Estão pedindo para pôr por escrito. Mas isso depois ela faz. Ela está aí no grupo. Mas Ela está no grupo, depois ela faz isso para vocês, tá? Eu coloquei. Não parar o ritmo aqui. Eu coloquei no grupo também um convite, né, antes de vir para cá. Pode falar. O pessoal que quiser entrar no grupo de divulgação da casa, esse é um grupo de divulgação também bastante ativo, onde a gente coloca toda a programação da casa. Então, na casa a gente tem muita palestra gratuita, rituais gratuitos, para que a pessoa conheça esse mundo mágico, né? Onde a pessoa ela vai participar, por exemplo, a gente teve o ritual agora do solstício de inverno, que foi um ritual bem bonito, onde as pessoas traçam metas para o próximo semestre. Então, isso a gente divulga nos grupos. Então, se a pessoa entrar no grupo de divulgação, ela vai receber tudo que a gente faz na casa. Na segunda-feira passada, eu fui visitar a casa de bruxa. Até tinha escrito das bruxas, ela me corrigiu, não é de bruxa. Eu fui visitar a Meire, foi a minha Cicerone. Isso. Ela me apresentou a casa, olha, é um lugar fascinante, assim, é reconfortante. E quando eu cheguei ali no labirinto, né, logo na entrada, eu lembrei do livro que eu escrevi, que chama A Lenda da Arca Dourada. E nessa lenda tem uma catedral, dentro da catedral tem aquele labirinto. E no final os personagens vão utilizar aquele labirinto. Então eu achei interessante porque é exatamente igual, né? Então você pensa, como é que surgiu uma ideia dessa? E quando ela falou e mostrou, eu achei muito legal. Eu não estou muito perdido na natureza, né? A gente procura na casa de bruxa, tanto que a gente criou agora, né, naquele canto assim, o banho da floresta, para que a pessoa, às vezes a pessoa está tão dentro do apartamento, de um condomínio, e não tem um lugar para ir lá tomar, restabelecer esse contato com a natureza. Então ali é o nosso cantinho de banho da floresta. Aí ela entra ali, senta, fica meditando um pouquinho, e aí ela se... A Tânia tem até um estúdio lá para gravações, tem mesas de massagem, né? Tem. Então é muito legal, bem dividido, né? Bem separado uma coisa da outra. Então tem uma biblioteca imensa lá. Tem uma biblioteca que a pessoa pode ir apenas para ler um livro. Ela pode chegar lá, pegar um livro, ir no cantinho da Morgana, ir lá no banho da floresta, ler um livro, estudar. Se tornar nosso aluno, pode levar o livro para casa, mas enquanto visitante, a leitura é lá. Eu garanto que vocês vão se sentir uma bruxa ou um mago lá, quando chegarem lá. Eu queria perguntar sobre esse livro, ABC da Magia. Esse livro é um livro com mais de 100 rituais, só para amor. São rituais que eu fiz na minha vida ou que alunos fizeram e para estabelecer a autoestima, o amor próprio, o amor do outro, né? Então, abrir os caminhos do amor. Esse é um livro bastante prático, porque ele tem várias receitinhas já testadas. Ele não explica o porquê das receitas funcionarem, ele já te dá a receita pronta. O Bruxaria Natural, uma filosofia de vida, que é esse daqui, ele te ensina como que se chega a essas receitas. Então, ele é a cartilha, ele é o primeiro passo. Então, as pessoas, lendo Bruxaria Natural, elas terão os primeiros passos dentro da magia. Utilização das cores, das velas, dos cristais. Aí entra tudo que nós conversamos Exatamente. até agora e muito mais. Né? Muito mais. Muito mais que ainda nós não falamos. E aí, Donizete, como é que está o... Estão pedindo o e-mail aqui, né? Para colocar o e-mail também. O e-mail meu? É. O meu e-mail é taniagore@gmail.com.
taniagore@gmail.com, né? Mas o pessoal me acha melhor no Instagram, Isso, né? então. E-mail, de vez em quando eu passo um mês sem abrir o e-mail. Já não é mais que nem antes, né? É muita Antes a gente abria mais, agora É. o Instagram já é. Agora no Instagram, o @taniagore, o pessoal põe lá no direct, eu respondo mais rápido. Porque ou no YouTube, no meu canal do YouTube, ou ainda no Facebook. Eu sou do Facebook ainda, gosto do Também. Facebook, né? Então, nas redes sociais o pessoal me encontra mais fácil. Coloca lá no Google Tânia Gore, e Gore é do jeito Tudo que fala, junto. né? G-O-R-I. Isso mesmo. Tudo Não junto. tem pegadinha. Não tem Não pegadinha. tem ponto nem nada. Então, agora é o É seguinte. que nem o do Kovac, que é com K, com V O mudo. meu o meu a turma inverte. Põe o K no final, o C, mas tudo bem. E vou levar o 1532. Bom, infelizmente estamos chegando ao final e eu deixo você com as palavras finais para você fazer as suas considerações. Primeiramente, eu quero agradecer o acolhimento de vocês, gratidão pelo convite, gratidão a todos que estão nos acompanhando, né, nas redes sociais, pela rede da rádio. E quero deixar o convite para que vocês vão na Casa de Bruxa e conhecer lá esse espaço que foi feito com muito carinho a todos vocês. Quero também deixar aqui o convite para vocês conhecerem a Associação Brasileira de Bruxaria lá na Vila de Paranapiacaba, todo sábado e domingo, das 11 às 17 horas, estamos abertos. A associação é uma instituição sem fins lucrativos que ela visa acolher bruxas, magos de todo o Brasil para dar uma orientação. E o último convite que eu quero fazer para vocês hoje é para que vocês participem do nosso Festival da Música da Alma. É um festival que a gente vai estar fazendo 4 finais de semana em julho, no dia 22, 23, 29 e 30. Lá na Vila de Paranapiacaba, os dois últimos fins de semana, sábado e domingo, a gente vai ter um festival de música, apresentação de vários grupos de dança. Vai começar às 11 horas e vai até às 21 horas. Tanto sábado como domingo. Bom, sábado e domingo. Serão mais de 100 atividades. Tânia, Paranapiacaba, para quem conhece, essa associação ela fica logo quem passa da ponte, da passarela, ou fica mais perto do Lira, lá em cima? Fica lá em cima, fica perto da fonte de água, perto da pontinha, tá. lá em cima mesmo. É pro lado esquerdo, lado direito. Só para a pessoa se localizar. Agora você me né? Subindo. Subindo. Você Subindo. sobe e a gente... Vai ali pela principal, vai lá e pergunta onde vai perto da Isso. fonte de água e vai chegar lá. Tem o nome lá na frente. A biblioteca. Tem a biblioteca. A gente está do lado da biblioteca. Pronto. Pronto, fácil. isso. E aí durante o final de semana? Sábado e domingo, das 11 às 17. E nesse final de semana, do dia 22, 23, 29 e 30, a gente vai abrir às 11 e vai ficar até às 9 horas. O pessoal está perguntando aqui se o vaso de 7 ervas pode ser colocado dentro de casa. Pode ser colocado dentro de casa, de preferência na sala. Legal. Então, Legal. e para vocês que estão nos ouvindo, quem for participar do aniversário da Web Rádio ABC, dia 9, né? 8. Dia 8 Sem de ser julho, sábado. no outro sábado, nós vamos sortear esses 4 livros que quem está no Instagram está vendo aqui. A Tânia vai dar autógrafo nos livros e para quem estiver presente e tiver a felicidade de ganhar desses livros, vai estar assinado por ela. Tânia, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Agradeço a vocês de coração. Agradeço Meire. a Meire, eu para guardar nome isso é um problema. Agradeço a Meire por ter mostrado a casa e ter vindo acompanhar a Tânia no dia de hoje. E desejo um ótimo fim de semana para vocês. A todos E nós. até uma próxima oportunidade. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. E é isso aí, né? A gente vai chegando ao final de mais um programa